Para as proteções elétricas, o principal dispositivo, sem sombra de dúvida, é o disjuntor termomagnético. Ele veio substituir uma tecnologia de proteção antiga que já se usa pouco, que são os fusíveis. E a principal vantagem do DTM, né, o disjuntor termomagnético, em relação aos fusíveis, é a capacidade de reuso. Ele tem um rearme, ele pode ser rearmado, né, para funcionar novamente. O fusível não. Uma vez que ele atuou, ele deve ser substituído. O que nós temos de especificações básicas e que devem ser atendidas em projeto são o número de polos, se ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico, né? Que são os mais comuns. A corrente nominal, que é basicamente a corrente que vem escrita no dispositivo, né? Ela indica a corrente para o qual ele foi projetado. Acima dessa corrente, transitórios ou situações de correntes acima desse nível de corrente, esse dispositivo vai efetuar a abertura do circuito, garantindo a proteção dos dispositivos a jusante, né, ou seja, que estão além desse dispositivo, né. A capacidade de interrupção, que é uma característica crucial para a manufatura desses dispositivos, dependendo da sua capacidade de interrupção, é que nós vamos falar de dispositivos comerciais, residenciais ou industriais. Geralmente, a capacidade de interrupção de curto-circuito de um dispositivo comercial ou residencial, ele gira em torno de 3, 4K até 10K, né? Para dispositivos maiores, a gente sai da categoria de disjuntores comerciais ou residenciais, também conhecidos como mini disjuntores, que é o mais comum que a gente tem nos quadros da gente. Alguns fabricantes tratam esses dispositivos como mini disjuntores, né? E acima disso, 10Ka, 35Ka, a gente já está passando saindo dos disjuntores pequenos ou disjuntores mini para disjuntores em caixas moldadas, que são disjuntores capazes de suportar uma abertura maior. Fora isso, e já entrando no outro item de especificação, a gente está falando de curvas de disparo, que são tipos de curvas necessárias para a especificação do disjuntor. Mesmo o disjuntor que você vai comprar ali na loja de ferragens, ele tem uma curva de abertura ou de disparo. E essa curva determina o grau de tolerância do dispositivo comercial ou residencial, né? De forma que ele pode tolerar ou não, tolerar mais tempo ou menos tempo correntes, situações anômalas como correntes de curto-circuito, né, picos transitórios de corrente de curto-circuito ou sobrecargas, né? Porque eu teria um dispositivo com maior tolerância, né? Eventualmente eu tenho equipamentos que o seu funcionamento, a base do seu funcionamento gera um transitório de corrente que deve ser ignorado pelos dispositivos de proteção. E um deles é o motor elétrico. Quando o motor parte, a partida do motor provoca um transiente de corrente, ou seja, eu tenho uma elevada corrente, né, no meu circuito, que pode ser interpretado por um dispositivo mal dimensionado como um curto-circuito, causando a abertura do circuito e o não funcionamento desse dispositivo. Então, a ciência da correta curva, né, para esse dispositivo pode ser a diferença entre o bom funcionamento e o não funcionamento do seu dispositivo. Então a gente tem 3 tipos de curva comercial: curva B, curva C e curva D, né? Eu falo comercial porque essas curvas elas são bem características desses dispositivos comerciais, né? Então, para a curva B eu tenho uma tolerância de 3 a 5 vezes a corrente nominal, que é a corrente que aparece no disjuntor. Para a curva C eu tenho de 5 a 10 e geralmente na curva D eu tenho de 10 a 20. Então você vê que o dispositivo, um disjuntor curva D, ele é muito tolerante. Então, se você coloca esse dispositivo por engano e você precisa de um disparo mais preciso ou de uma proteção mais precisa no seu circuito, uma especificação errônea, ou seja, você colocando um disjuntor curva D no lugar de um disjuntor curva B, você pode estar causando aí um problema, né? O disjuntor pode não interpretar essa falta como uma situação grave e abrir o circuito. E aí a gente ainda tem também a tensão de operação, claro. Tendo todos esses itens bem dimensionados, é possível você fazer até selecionamento dos dispositivos que vão ser abertos, né? Entre eles, por exemplo, você vai ter um dispositivo, um disjuntor geral
e a jusante dele você vai ter dispositivos de proteção para circuitos individuais. Então, essa seleção ou coordenação entre os disjuntores determina qual seria o disjuntor que inicialmente seria aberto em caso de curto-circuito. Por exemplo, eu tenho um circuito de iluminação e quando ocorrer um curto-circuito nesse circuito, quem precisa desarmar, na verdade, é o disjuntor referente àquele circuito de iluminação. Mas, se a coordenação não for bem feita, o disjuntor principal ele pode desarmar e prejudicar ou desligar circuitos que não tem nada a ver com o seu sinistro. Então, eventualmente eu posso colocar uma curva B para esse circuito de iluminação e uma curva C, né, para um circuito geral. Por quê? Porque o circuito geral ele tem que ser mais tolerante a danos ou a curtos-circuitos ou a sinistros nos meus circuitos elétricos, porque ele não alimenta somente um circuito. Então, a ciência dos parâmetros para as proteções eles são essenciais para que você faça um dimensionamento correto. Sem isso, você só vai ver o problema quando um curto-circuito acontecer, que vai desde do não funcionamento, que é a melhor das situações, o não funcionamento do seu dispositivo, do seu circuito, ou até uma abertura tardia do seu circuito, provocando um acidente, um incêndio.